E aí, meu querido imbatível, tudo bem com você? Eu me chamo André Felipe. Hoje eu vou estar ensinando a você a como fechar um arquivo no Photoshop de camisa de pesca. Mas antes, o editor, coloca aquela vinheta aí, vai. Bom, primeiro de tudo, a gente vai entrar aqui no site da Futura e logo aqui na home mesmo, você vai ver a barra de pesquisa e pesquisa por camisa de pesca. Eu nem precisei dar um enter, você viu que já apareceu de imediato. Só dá um clique em cima, você seleciona o tamanho da camisa que você quer. No caso, eu vou ficar com um G mesmo. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o gabarito em PDF, porque no Photoshop a gente utiliza o PDF. Então, no caso, eu não vou baixar aqui porque eu já tenho. Bom, agora a gente vai colocar esse gabarito no Photoshop. Vem comigo? Aqui, como você pode ver, assim que eu arrasto o gabarito direto no Photoshop, ele vai abrir essa pequena página. Isso aqui, o que acontece? O Photoshop ele não lê pranchetas ou abas. Então, se você tem normalmente um Photoshop acima de 2022, você vai conseguir trabalhar com pranchetas. Só que não é o ideal e a melhor forma de você conseguir fechar um arquivo para impressão. Então a gente vai fechar um por um. Que esse gabarito ele tem 6 páginas, acredite. É um pouquinho difícil, mas você consegue, eu acredito. Aqui a gente vai selecionar a parte da frente. Dou 2 cliques aqui e dou um Enter. Como você pode ver, o gabarito ele inseriu no formato certinho, né? Ele já está aqui no tamanho para você trabalhar. Mas antes de tudo, antes da gente começar a trabalhar com a nossa arte, como você pode ver aqui na tela, no gabarito, ele vai ter essas linhas vermelha e verde. O que é isso? Vamos lá, o Andrezinho aqui vai te explicar. Essas linhas, essa demarcação vermelha, ela é o limite de até onde a sua arte ela pode ficar. Todo aquele desenho, aquele background, o fundo que você pode dispensar e ele pode ser cortado no tecido, você pode colocar sem problemas. Agora, todo o conteúdo que tiver na linha verde, é todo o conteúdo importante que você deve colocar. Se atente a isso, porque se você acabar ultrapassando essa linha verde, pode ser que um logo seu, um texto importante que tem que estar escrito, tem que aparecer na sua impressão, ele pode ser cortado. Então tome cuidado com isso, se atente, por favor. Aqui eu deixei uma arte separada para facilitar a explicação para vocês. Eu vou adicionar uma cor de fundo. Deixei esse preto bonitinho. Coloquei esse background aqui, ele tá uma tinta pincelada aqui, parece que alguém jogou um balde de tinta e ficou tudo melado. Mas isso aqui é exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. É uma parte que pode ser descartada, você vê que ela passa da linha vermelha e você consegue... Isso é uma coisa que pode ser cortada, não tem problema, é só para dar um charme no tecido na hora da impressão. Agora eu adiciono esse logo, que é exatamente onde eu quero que ele fique, ele vai ficar estampado aqui. E adicionei esse peixão aqui, esse robalo bonito, para ficar estampado na minha camiseta na frente. Agora, uma coisa importante, não deixe de conferir. Como a gente está trabalhando com arte para impressão, não esqueça que todo o conteúdo que você tem que estar em CMYK. RGB não serve para trabalhar com impressão. Lembre-se disso. RGB somente para telas digitais, como celular, notebooks ou computadores. O CMYK, ele trabalha com uma tinta escura, então ele serve justamente para impressão, né, no papel, no tecido, que é o que a gente vai trabalhar nesse momento. Como que a gente vai conferir isso agora? Bem aqui nessa região, o próprio gabarito ele já vai estar configurado em CMYK. Se caso ele não estiver, vem aqui comigo que eu vou te mostrar. A gente vai vir aqui em Image ou Imagem, Mode ou Modo, se estiver em português, e ele vai estar aqui selecionado CMYK Color, ou se ele estiver em RGB, você transforma em CMYK. Maravilha, como ele já está aqui selecionado, eu não preciso mudar. Agora, uma coisa importante, outra regrinha da impressão que você precisa conhecer. Se você não conhece, eu vou te ensinar agora. O DPI. Quantos DPI eu tenho que deixar na minha impressão? Sempre 300. A gente trabalha com CMYK, 300 é o ideal para a gente fazer
o processo da impressão bonitinho. Se ele estiver em 72, vai ficar uma qualidade muito ruim, acredite, a impressão vai sair feia. Como que a gente vai conferir isso? Vem aqui que eu vou te mostrar também. A gente vai vir aqui em Image, novamente, ou Imagem, e Image Size. E ele vai abrir aqui essa página. Aonde que eu vejo DPI? Ele vai estar escrito aqui, provavelmente algumas versões do Photoshop mais antigas, abaixo de 2020, vai estar escrito exatamente DPI. Se não estiver, vai estar como resolução, que é como vocês estão vendo aqui agora. Como ele já está aqui em 300, não preciso modificar nada, mas se não estiver, você mesmo modifica, coloca 300 e dá um OK. Agora, André, como é que a gente fecha esse arquivo, pelo amor de Deus? Olha, se você trabalha com Corel ou Illustrator, provavelmente você rasteriza a imagem, transforma ela em vetor para você conseguir deixar aquele processo de impressão perfeitinho, bonitinho. No Photoshop ele já é diferente. Vou te ensinar um segredo muito bom para que você consiga fazer isso de uma forma perfeita. E para eu juntar toda essa arte, André, vou selecionar com o Ctrl do teclado pressionado. Eu vou selecionar todas as camadas, clico com o botão direito do mouse e vai estar escrito bem aqui, Convert to Smart Object. Está em inglês. Como que vai estar em português? Converter em objeto inteligente. Dou um clique em cima e ele vai unificar todas essas camadas e ele vai estar tipo um rasterizar, igual o Illustrator ou o Corel, como muita gente utiliza. Eu vou pedir para o meu editor tirar a minha imagem aqui rapidinho, só para a gente conseguir focar no Photoshop. Ó, lembrando uma coisa, deve ser colocado a arte dentro do gabarito, senão não vai conseguir fechar o seu material. Ele não vai sair do jeitinho que você imagina, tá bom? Agora vamos começar aqui. Eu tenho a minha arte, que está em objeto inteligente, e o meu gabarito. O que a gente vai fazer agora? Vamos com Ctrl selecionado, clica em cima da camada do gabarito. Depois, utiliza a varinha mágica. E o que eu vou fazer agora? Clicar nessa área fora do gabarito para que a seleção seja feita de forma inversa. Seleciono aqui, aqui, aqui. E o que eu vou fazer agora? Ctrl Shift I para essa seleção se inverter. E aí, em seguida, clico na camada da nossa arte, dou um Clipping Mask, ou pressurizar a camada, e aí você vai ver que o fundo, ele some. Bom, como vocês viram agora, a seleção que a gente fez cortou todo o fundo do nossa arte. E aí, ao desabilitar a nossa camada do gabarito, vocês vão ver que tem uma sobreposição justamente do gabarito que a gente acabou de tirar. A gente vai limpar isso. Eu clico em cima da nossa camada, especificamente na máscara, seleciono o pincel, já com a cor branca selecionada, por favor, não se esqueça disso. E aí eu vou passando aqui, ó, nessas voltas, bem bonitinho. Vocês vão vendo aqui assim, ó, que a gente consegue eliminar toda a nossa sobreposição do gabarito. E pronto. Agora, ó, posso deletar essa camada do gabarito e a nossa arte está pronta. Agora vamos fechar esse arquivo. Eu vou clicar em File, menu Arquivo, Save As, ou salvar como. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. E ele está exatamente nomeado da forma que eu quero. Essa é a primeira página que a gente vai trabalhar. Ele já está feito aqui bonitinho, como Photoshop PDF, que é o que a gente vai fechar nesse momento. Seleciono aqui, página 1, salvar. E aí ele vai abrir essa pequena página aqui para configurar o meu PDF. Normalmente, se você fecha um arquivo para cartão de visita, panfleto, o ideal é você sempre colocar como PDF X1A. Só que como a gente vai trabalhar os outros arquivos ainda, as outras páginas da minha camiseta,
não é o momento certo ainda. Vamos ver, continuar esse processo ainda, que você vai ver no final como que a gente fecha esse arquivo para impressão em PDF X1A, tá bom? Então vamos deixar aqui padrão PDF normal, salvar PDF, yes. Bom, agora que a gente fechou essa arte, eu vou fazer esse mesmo processinho repetidamente mais 5 vezes, porque esse gabarito ele é dividido em 6 páginas. Pois é, a gente fez agora a frente, tem as costas, as duas mangas, gola interna e gola externa. Eu vou pedir para o meu editor acelerar isso aí rapidinho, tá? E você me acompanha, vê como que tá ficando, e no final a gente unifica todas essas páginas e fecha para finalmente colocar para impressão. E aí a gente vê o resultado final. Então vamos lá? Bom, meus amigos, agora eu tô aqui com o meu Acrobat aberto e a gente vai unificar todas aquelas páginas do gabarito que a gente acabou de fechar no Photoshop. Vamos lá? E o que a gente vai fazer? Bem no cantinho aqui superior esquerdo tem uma barrinha escrito menu. A gente vai clicar nela e depois em combinar arquivos. Vai abrir essa janelinha e a gente clica nesse botão azul, adicionar. A gente vai procurar lá na área de trabalho todas as páginas que a gente construiu no Photoshop. Clique em abrir depois de selecionado todos. Ele vai carregar, aguarda um pouquinho e por fim clique em combinar. Ótimo, o arquivo ele foi combinado. Como que a gente vai salvar para impressão agora? Vem aqui novamente em menu, venho em salvar como outro e PDF pronto para impressão. Eu volto aqui na minha área de trabalho, que é onde eu quero salvar. Vou renomeá-lo para camisa de pesca final impressão tamanho G. Clico em salvar e pronto, meus imbatíveis. Finalmente a gente tem o nosso arquivo fechado. Você pode estar enviando agora para o site da Futurain e você vai receber ele do jeitinho que você acabou de fechar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, comenta se você tiver qualquer dúvida, se você gostou também, dá um comentário, um elogio aí pra gente que a gente vai gostar. E se você tem algum amigo que tem alguma dificuldade aí de fechar um arquivo no gabarito, Photoshop, compartilhe esse vídeo com ele, eu tenho certeza que vai ajudar ele da mesma forma que ajudou você. Então eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez pela sua participação e até uma próxima, imbatível!